eu vou falar para vocês um pouco sobre a junção P e N. A junção P e N é quando você junta um semicondutor P com um semicondutor N. E para essa junção pode ocorrer três coisas. A primeira, recombinação. É quando você não coloca energia nessa junção em que cargas negativas se recombinam com cargas positivas, que vai criar uma região de cargas livres. Essa primeira imagem mostra a junção de um tipo P e um tipo N. Essa área aqui, que está circulada, que tem positivo de um lado e negativo do outro, ela vai se recombinar. Com isso, vai criar esta área da segunda imagem, que é uma área livre, de cargas livres. Essa área que tem cargas livres é chamada de camada de depressão, que também é chamada de barreira de potencial. Aí pode ocorrer também a polarização reversa, que é quando se conecta uma fonte de energia em que o terminal positivo fica no semicondutor tipo N e o terminal negativo no semicondutor tipo P, fazendo com que a camada de depressão aumente muito pela força de atração causada pelos terminais. Ou seja, colocou aqui no lado negativo energia positiva, fazendo com que ele seja atraído. E aqui no lado positivo, colocou uma fonte negativa, fazendo com que ela se atraísse. E aí a camada de depressão ficasse muito maior. A polarização direta é quando se conecta uma fonte de energia em que os terminais sejam colocados em cada semicondutor equivalente, positivo com um P, negativo com um N. Com isso, causará uma força de repulsão e com isso diminuirá a camada de depressão. Que nem nessa imagem, a gente colocou aqui, neste caso aqui, a gente colocou uma positiva aqui, uma negativa aqui. Invertendo, colocando uma negativa aqui e uma positiva aqui, estas cargas aqui dentro vão se repelir em relação ao que foi colocado aqui fora. Com isso, a camada de depressão vai ficar muito fina. E quando essa camada de depressão ficar muito pequena, as cargas positivas e negativas vão se recombinar. E com isso facilitará a passagem de elétrons de um lado para outro. Com isso haverá uma corrente elétrica. Eu vou demonstrar para vocês como isso acontece em um simulador. Bom, estamos aqui no simulador. Eu vou pegar um tipo P, vou colocar aqui, e um tipo N, vou colocar aqui. Vocês estão vendo que está numa tensão de 0,4 volts. Essa tensão é a tensão que pode chegar mínimo em que não ocorre. É aquela primeira que eu quis dizer lá, em que fica uma camada de depressão e não ocorre a troca de elétrons. Se a gente pegar e aumentar, vou colocar uma velocidade mais baixa. Se a gente aumentar essa tensão, vemos como que os elétrons se movimentam dentro deste conjunto PN, dessa junção PN, em que a corrente elétrica está passando para cá, entra aqui no tipo N, e como o tipo N tem mais energia que o tipo P, o elétron ele consegue cair para o tipo P e segue fazendo com que fique uma corrente elétrica normal. Se a gente pegar e inverter com essa mesma tensão, né? Colocando aqui, vemos quando a camada de depressão ela aumenta de tamanho. Porque o que acontece aqui é que está ao contrário, certo?
Isso ocorre quando a entrada é contrária, como aqui é tipo N, a entrada aqui é positiva, como aqui é tipo P, aqui a entrada é negativa, fazendo com que a camada de depressão aumente. E essa foi a explicação sobre a junção PN dos semicondutores P e N.